Olá, estamos em mais um AMBR Cast. Dessa vez nós vamos fazer um passeio pelos assuntos cardiológicos. E trouxemos para esse nosso AMBR Cast o Dr. Lucas Cronenberg, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção do Distrito Federal. Ele tem graduação pela Universidade Federal do Piauí, residência em Clínica Médica pela Universidade Federal de São Paulo, residência em Cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, tem residência em Medicina Nuclear na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é especialista em Medicina Nuclear pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear/MB, é cardiologista, é médico nuclear com atuação no Hospital do Coração, no DF-Star, no Hospital de Brasília e no Hospital de Base do Distrito Federal. E atualmente é o diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção DF do biênio 26-27. Lucas, é um grande prazer recebê-lo aqui. A gente estava precisando muito conversar com um cardiologista e nada melhor do que a gente conversar com o presidente da Sociedade de Cardiologia. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui na MBR para discutir sobre esse assunto. E falar um pouco sobre cardiologia também é sempre um prazer. E a gente está aqui para responder as perguntas e bater um papo também interessante sobre isso. E inclusive já começo lembrando que as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade, né, no mundo e no Brasil. Sim, verdade. Se a gente pegar, por exemplo, os números atuais, a gente tem entre 300 e 400 mil mortes por doença cardiovascular por ano no nosso país. Isso vai dar mais do que 1.000 mortes por dia. Então, sim, a gente ficava espantado com aquele número da pandemia, que morreu não sei quantos. Se a gente fosse monitorar a cardiologia, dá algo parecido, né? Exatamente. Então, assim, 1.000 pessoas por dia, você pega 3 aviões, 3 Boeings caindo todo santo dia. E nem sempre a gente tem a atenção que a gente deveria dar para esse tipo de situação. Verdade. A nossa sociedade, ela, inclusive, tem um cardiômetro. Se o público quiser dar um Google aí, eles atualizam diariamente. Então eu tive a curiosidade de, até antes de vir para cá, falei, deixa eu ver quanto é que está aqui esse ano. Certo. Então nós mal terminamos março, quer dizer, nem terminamos março ainda. Sim. E a gente já tem mais de 90 mil óbitos por conta de doença cardiovascular. Sim. Então não é à toa que a gente está aqui para conversar realmente sobre isso. Realmente incidência, é a maior incidência de mortalidade entre todas as doenças, né? Eu gostaria de começar, Lucas, uma coisa que tem preocupado a gente, não é? As redes sociais, elas começam a fazer divulgações. Existem algumas divulgações que deixam a gente preocupado, não é? E eu queria ver até a opinião da Sociedade de Cardiologia. A primeira opinião é que a dieta não influencia no colesterol. Como é que vocês veem isso? Uma coisa batida há tanto tempo e tal. Qual é a opinião de vocês, não é? O que é que se diz? E aí, inclusive médico, tá? Alguns médicos, alguns colegas da medicina integrativa, alguns nutrólogos, não, olha, quem produz o colesterol é carboidrato, gordura não tem nada a ver com isso. Qual é a posição de vocês quanto a isso? Olha, na verdade, a gente sabe de longa data que gordura tem a ver com depósito de aterosclerose, com criação de aterosclerose nas artérias, né? É claro que é multifatorial, a gente não pode culpar esse ou aquele alimento, acho claro. Que é muito complicado. Às vezes o público leigo ele tem uma certa tendência a achar um herói ou um vilão. E quando Sim. a gente fala de dieta, muitas vezes a gente não consegue estabelecer um vilão só, né? Então é multifatorial mesmo. Agora é claro que se você se detiver a uma dieta cheia de gordura, por exemplo, é evidente que o teu colesterol vai aumentar, não tenha dúvida nenhuma. Claro que cada pessoa tem seu metabolismo, mas a gente tem níveis de consumo que são eventualmente seguros para a população geral, né? E a gente sabe que certos tipos de gordura, especialmente as saturadas, né, que são as piores, elas vão fazer mal para o organismo, não tem jeito, isso aí é inexorável. Então, muita polêmica, por exemplo, tem gente que fala, mas agora eu ouvi falar que eu tenho que consumir, só vou cozinhar com banha de porco e com óleo de coco. E a gente sabe, muito comum, essa informação bem comum. É muito comum, no consultório inclusive a gente vê muito. Sim. E aí
o paciente até se assusta quando você fala, não, esse tipo de gordura, comprovadamente, ela é gordura saturada. Então, assim, é proibitivo de usar vez por outra? Não, claro que não. Sim, claro. Você pode fazer tudo que você quiser da sua vida, desde que tenha moderação, né? É um ditado já popular, antigo. Não dá para comer feijoada todo dia, né? Exato. Mas assim, você substituir, por exemplo, um azeite de oliva, que você sabe que ele não tem tanta interferência assim, por exemplo, com a temperatura do fogão, ela consegue manter estabilidade, ela é mais saudável. E aí trocar isso por uma gordura sabidamente saturada, que é a gordura de banho de porco, por exemplo, isso seria temeroso, né? Seria temerário. Não, verdade. E as informações, elas são as mais distorcidas possíveis, realmente preocupam. Outra coisa é a demonização das estatinas, né? E fazendo, inclusive, porque como você tem hoje, quando você pesquisa alguma coisa numa rede social, aquilo fica se repetindo para você, né? Coisa até que o governo está querendo fazer intervenção nisso, mas eles criam lá uma forma que vem ali para você, né? Você pesquisou qualquer coisa, aquilo fica se repetindo. E é como se você tivesse informações equivocadas de forma repetitiva. E isso dá problema, né? Mas, por exemplo, o paciente ele para de tomar a medicação para colesterol porque ele viu na internet que aquilo é uma coisa danosa. Vocês devem estar enfrentando isso, não? Não tenha dúvida. Paulo, assim, a primeira coisa que a gente tem que informar para quem está assistindo a gente é assim: tomem cuidado com o que vocês assistem na internet, né? Quer dizer, a internet é muito boa, ela facilitou o acesso para muita coisa, mas por outro lado também espalhou muita notícia que não é exatamente verdadeira e tem muita gente inclusive ganhando em cima disso. Então, tomem cuidado. A gente sugere, a gente orienta que vocês tentem se informar também através de canais oficiais, por exemplo. Então, as sociedades médicas, elas têm canal no Instagram também, no YouTube e tudo isso. Então, a Associação Americana de Cardiologia, a brasileira, a de endocrinologia. Então, quando você vê uma informação que é muito diferente do que você está acostumado, tenta ir atrás um pouquinho, tenta checar a fonte, tenta checar informações. Então, isso é fundamental para a gente não cair na primeira notícia que se vê na internet. Então, às vezes acontece também de você interpretar de maneira equivocada, então isso é importante você também verificar em várias fontes e em fontes seguras, né? Não acreditar na primeira coisa que você olha na internet. Com relação à estatina, a gente tem assim, a estatina realmente é uma medicação fabulosa para colesterol, a gente tem uma experiência vasta e longa com o uso de estatina. Isso não foi do dia para a noite que a gente adquiriu. Uma quantidade imensa de evidências. A gente tem uma quantidade de evidência que é absolutamente enorme em relação ao benefício da estatina para uma grande gama de pacientes que têm colesterol alto, que já infartaram, que já tiveram AVC. Então, é uma classe de medicação que já foi escrutinada de maneira completa, digamos assim. A gente tem muitos estudos mostrando segurança, não só segurança, como eficácia, como efetividade também da medicação. E a gente sabe que quanto menor é o colesterol, especialmente o LDL, que é o mais tradicional deles, que é o colesterol ruim, quanto menor, melhor para o paciente, menor o risco que ele tem de ter evento futuro. E a gente está falando de doenças que matam, como um acidente vascular cerebral, que é o derrame, que o pessoal conhece, que é o infarto, enfim. Então, quanto menor é o colesterol, menor é a chance de acontecer isso. Isso é um fato que não há contra-argumento em relação a isso. Então, se você tem uma medicação que é segura e que baixa esse nível de colesterol, é claro que aí vai depender do paciente, né, do risco cardiovascular que ele tem, que isso o cardiologista na consulta ele consegue estimar. Cada um tem sua meta específica, etc. Quanto maior o risco, mais rigoroso precisa ser a meta de colesterol. Mas é uma medicação que é fantástica, a gente tem muito pouco efeito colateral em relação a isso. Claro que toda medicação que você vai tomar tem também seu lado ruim, entre aspas, né? Potencial ruim. Então pode alterar a enzima hepática sim, pode dar dor muscular, que é muito frequente, a gente vê em consultório. Mas é outra coisa também que até a gente precisa fazer um parêntese, né, em relação à dor muscular com estatina. Embora seja de fato, de certa forma, frequente, em torno de 10% dos pacientes têm dor muscular com estatina, mas se a gente for até em alguma estatística 20%, enfim, depende, é muito variável isso. Mas o que a gente tem que entender é que nem toda dor muscular é do remédio. Perfeito. Então, se você pega, por exemplo, existe um viés aí. Qual que é o viés? Ora, qual que é a faixa etária que mais usa remédio? Qualquer dor muscular vai ser do remédio porque ele está tomando remédio. Então, né? O sujeito foi na academia no dia anterior, fez uma academia do jeito errado, acordou com dor muscular. É o remédio que eu estou tomando. Sim. O cara tem 50 anos de idade, acordou com a dor muscular, dormiu de mau jeito, é o remédio que eu estou usando. Então,
muita calma nessa hora. Existe um padrão que a gente usa para poder investigar se esse padrão de fato pode ser da estatina. Você pode fazer prova terapêutica, tira uma semana, tira 2 semanas, avalia se melhorou o sintoma ou não. De maneira geral, essa dor muscular é no começo do uso do remédio. Então, não adianta você que está tomando estatina, uma estatina há 2 anos, 3 anos, e de repente, agora eu estou com dor muscular. É difícil que isso seja realmente, de fato, da estatina. Sim. Procura outra causa, né? Então, assim, tem, por exemplo, alguma coisa na internet que mostra, por exemplo, que estatina teria relação com demência, que é um negócio até meio absurdo de se pensar, porque se você imaginar que uma das causas de demência, primeiro demência, né? Quando você fala, estatina causa demência. Mas que demência que a gente está falando? Porque o neurologista que me escutar falar de demência é a mesma coisa de um mecânico que me falar de carro. Que carro é esse? Então tem demência vascular, que a estatina inclusive protege, porque ela vai evitar. Perfeito. Mas tem doença de Alzheimer. Tem alguma relação de estatina com Alzheimer? Ninguém nunca provou isso. Não tem relação nenhuma com Alzheimer. Então, existe um fator de proteção também da estatina que é contra acidente tromboembólico, né? Sim. Como fator de proteção. Sem dúvida. Ele participa também até da parte inflamatória do nosso organismo também, né? Então, a estatina, sim, de maneira geral, a gente tem uma segurança sim. É claro que tem muita nuance. Eu posso usar estatina com potência maior, com potência menor. Eu posso ter estratégias para poder usar ou para... Enfim, se precisar, eu posso trocar a estatina de um por outro. Mas quando tem indicação, não tem jeito. Assim, a gente já tem muita evidência de benefício. Inclusive, sim, outra coisa que geralmente também que me veio na cabeça agora em relação à estatina é que tem paciente que até hoje acha que se baixar o colesterol, ela pode parar de usar porque está tudo certo, já resolveu. Não. Perfeito. Uma vez que você entra com estatina, é muito difícil você conseguir tirar. Por quê? Porque a estatina baixa o colesterol no nível só tal. Vai funcionar enquanto existir. Só funciona enquanto estiver tomando. Claro. Parou de tomar, você começa a produzir colesterol. Lógico que pode haver mudança de estilo de vida, atividade física, perda de peso, tudo isso vai contribuir favoravelmente. Sem dúvida. Ninguém vai prescrever um remédio sem antes tomar todas as outras provisões de melhora de risco da insuficiência coronariana. Melhora. Se você tem, por exemplo, um estilo de vida saudável, você consegue ter uma alimentação regular, uma alimentação apropriada, faz atividade física de maneira rotineira, tem uma qualidade de vida interessante, você perde peso, você não tem obesidade. Tudo isso contribui, eventualmente, positivamente para o colesterol, não tenha dúvida nenhuma. Sim, perfeito. Agora, isso é suficiente para muitos casos? Às vezes não, e aí é que entra o remédio. Não, e tem até hipertrofia familiar, que independente de qualquer coisa, causa genética, então, assim, vai se ter. Você tem ideia, por exemplo, do colesterol que a gente dosa no nosso sangue, em torno de 70%, 80% é o fígado que produz. Sim. Então, o resto vem da dieta, mas... Tem uma questão genética ali também importante. Claro. Por isso que às vezes tem paciente que fala, nossa, mas o meu vizinho que é obeso, o colesterol dele é baixo e o meu que não sou, sim, é mais alto que o dele. Tá, mas... Sim. E o fator genético na história? Então, claro, você tem uma faixa de colesterol que a sua genética predispõe. Claro. O que você pode fazer é regular com dieta, com atividade física, com controle de peso, nessa faixa. Sim. Mas você não vai mudar muito se você não tomar remédio, dependendo da sua condição. Sim. Então, quando você passa um remédio para colesterol, geralmente você está querendo reduzir risco cardiovascular. Risco daqueles fatores que, justamente, um dos fatores que mais matam, que é justamente as doenças que a gente estava comentando agora há pouco. Lucas, tem uma coisa que é extremamente importante, isso virou um grande comércio, né? Que são os suplementos, principalmente suplementos que envolvem questões de riscos cardiovasculares. Eu vou citar alguns. Coenzima Q10, né? Vitamina K2. Existe evidência científica para se dizer que esses remédios são protetores, esses suplementos são protetores cardiovasculares? Paulo, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar sobre isso, porque a gente pode mexer com uma área que, assim, pode, digamos assim, gerar insatisfação em certas áreas médicas que estão... Algum conflito, né? Em relação a isso. Então, assim, de maneira geral, a gente não tem evidência definitiva sobre nenhum tipo de suplemento, nesse sentido aí, tá? Pelo menos para benefício de eventos cardiovasculares. Certo. É claro que existe uma, digamos assim, uma teoria que ela é possível. Então, por exemplo, quando você fala de coenzima Q10, ela de fato tem o seu racional.
certo? Agora, uma coisa é você ter o racional e a outra coisa é você comprovadamente diminuir desfecho cardiovascular. Ação em vivo, como acontece, que a gente só vai Isso. saber com ensaio clínico, né? Exatamente. Então, é possível que algum desses suplementos, eu estou falando de maneira geral, né? Certo. É possível que a gente esteja falando daqui a alguns anos que sim, temos evidência? Pode ser, é possível. Por exemplo, um dos que a gente costuma falar bastante e que sempre a gente pega no consultório é o ômega 3, por exemplo. Sim. Né? O ômega 3, ele é sim um ácido graxo que é insaturado, que ele faz bem, etc. Em tese, ele é para fazer bem. Ele, se você for ver, ele baixa de fato o triglicéride, por exemplo. Mas aí começa a vir... E ele melhora o HDL? Não. O efeito maior do ômega 3 é baixar o triglicéride, isso é fato. Certo. Se você for na farmácia e pegar esse ômega 3 que vende lá, ele realmente, de fato, ele ajuda. Tanto que, por exemplo, eventualmente uma indicação dele é um paciente que tem uma hipertrigliceridemia e que você não conseguiu baixar, por exemplo, com perda de peso, com atividade física, com alimentação e nem com remédio específico para baixar o triglicéride, por exemplo, os fibratos. Certo. Você pode eventualmente baixar com ômega 3, ok, tá tudo certo, não tá errado não. Mas quando você vai olhar isso para desfecho cardiovascular, redução de óbito, de mortalidade, redução de infarto, isso aí a coisa mais embaixo. Então a gente não tem, por exemplo, primeiro que a gente não tem comprovação nenhuma que baixar triglicéride faz isso. Já começa daí. E a segunda coisa é, o ômega 3 por si só, ele não vai conseguir reduzir mortalidade. Até hoje os estudos são todos neutros ou alguns inclusive negativos, assim, até maléficos, entre aspas. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. A outra coisa é, existe uma fração do ômega, porque quando você fala de ômega 3, foi bom ter lembrado disso, a gente tem duas frações principais, que é o EPA e o DHA. Sim, né? sim. O que a gente tem de evidência de fato, e que em alguns cenários mostrou realmente redução de mortalidade cardiovascular, de infarto, etc. A gente teve um estudo em 2018, se eu não estiver enganado, foi o REDUCE-IT, que ele usou justamente isso. Ele pegou cenário de paciente de alto risco, ou seja, um cara que já tinha doença coronariana, que já tinha infartado, etc. E pegou essa população que tinha um triglicéride um pouquinho mais alto e resolveu comparar com placebo o EPA, que é essa fração purificada, entre aspas, aí do ômega 3. E teve desfecho positivo. Foi espetacular. Então, essa fração específica do ômega 3, a gente já tem evidência para um cenário específico clínico também, que eu não consigo tratar de maneira 100% esse paciente com o que eu já tenho de tradicional, eu posso eventualmente usar o EPA. Só que o problema no Brasil, por exemplo, a gente não tem. A gente só tem isso nos Estados Unidos. Acredito que boa parte dos ômega 3 o pessoal deve usar aí óleo de peixe. Isso, né? E não tem a quantidade tá encapsulando e está dizendo que é ômega 3. E a gente não tem, por exemplo, mesmo no ômega 3 que vem de farmácia, você pode pegar o rótulo, é tranquilo, você pega o rótulo do ômega 3 que você quiser comprar. Sim. E você vê lá o tanto que tem de EPA, por exemplo. A quantidade necessária, por exemplo, que foi estudada, é muito maior do que o que tem nessa cápsula. Acho que o lançamento, isso como suplemento, isso era do laboratório, não sei se eles terminaram convergendo e hoje deve dar uma cheia, mas chamava ProEPA. Me diga uma coisa, isso é uma coisa importante. Quais são os marcadores mais evidentes que a gente tem hoje para risco coronariano? Perfeito. Aí a gente tem que separar os cenários. Por exemplo, quando você tem um paciente que é assintomático, que é a grande maioria da população, ele é assintomático, ele quer fazer um check-up. Então, quando isso acontece, o primeiro papel que o cardiologista tem que fazer é estabelecer o risco cardiovascular desse paciente. Certo. Qual seja o risco dele ter, por exemplo, doença coronariana 10, 30 anos, inclusive, nas últimas diretrizes até. E de acordo com esse risco, eu vou estabelecer o que eu vou fazer com esse paciente, em termos de terapia, de orientação e tudo mais. Então, tem alguns fatores que eu vou ampliar esse risco. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma situação X, ele tem um peso, dois pacientes diferentes. Eles têm o mesmo peso, têm o mesmo estilo de vida, têm a mesma atividade física, tem tudo igual, tudo semelhante, porém, tem alguns fatores que esse tem e que o outro não tem. Esses fatores podem elevar o risco desse paciente no futuro. Então, a gente tem alguns que são bem estabelecidos. Por exemplo, PCR, que é a proteína C reativa ultrassensível. Quanto maior essa PCR, maior é o risco cardiovascular. Ela denota um grau de inflamação, que a gente sabe que a inflamação hoje em dia está muito em voga. A gente sabe que faz parte do processo de aterosclerose, de entupimento das artérias. Então, a PCR aumentada realmente é um indicador.
Tá? A gente teria que ter um pouquinho de cuidado, porque ela é reativa. Isso. Né? Então, qualquer infecção, outro processo inflamatório pode. Né? Olha como as coisas não são tão simples. Por isso que é importante ter o médico solicitando esse tipo de exame e interpretando também junto com o paciente. Porque às vezes o paciente está com alguma infecção qualquer, PCR está estourado e isso não significa que ele vai ter infarto no futuro. Mas a PCR é sim um dos que a gente usa. Tem vários outros fatores. Por exemplo, a gente pode usar o próprio score de cálcio coronariano. Também é outro fator muito importante que a gente usa hoje em dia. Faz a angiocoronografia. Isso. Nem precisa fazer angiotomografia. Para quem está assintomático, por exemplo, a indicação de angiotomografia ela é limitada. Você não sai pedindo como, ou pelo menos não deveria pedir como check-up para todo mundo à torta direita. Certo. Mas, por exemplo, a gente tem um score de cálcio coronariano que é muito importante para estratificar. Porque o que ele imagina, por exemplo, é uma analogia que a gente costuma fazer, que você está sobrevoando um rio para saber onde é que aquele rio está assoreando, por exemplo. Sim. Então você olha para as margens dele, né? Então, se estão com uma mata ciliar ali ou não, e se você olhar por cima do rio e você está começando a observar que tem árvore no meio do rio, alguma coisa está estranha ali. Coisa errada. Não é para estar normal. Então, o cálcio na coronária, e não tem nada a ver com leite que você toma, com nada disso, vitamina D, nada disso. Tem a ver com o processo de inflamação e cicatrização que é contínuo, que é crônico ali na artéria e que está levando a um entupimento dela. Então, quando esse processo acontece, via de regra, isso claro que isso é geral, não é também 100%, em medicina, na medicina como no amor, nem sempre nem nunca, né? Sim. Então, mas, de maneira geral, quando você tem inflamação e desinflamação na artéria, esse processo crônico que está levando ao entupimento, o cálcio ele vai se depositando ali. Então, quanto maior a quantidade de cálcio nas artérias do coração, maior é o risco cardiovascular desse paciente. E existem valores que são bem estabelecidos para isso. Então, eu posso, com um simples exame que tem muito pouca radiação, pouquíssima radiação, é rápido demais e dá uma informação tremenda para quem está no consultório para reestratificar esse paciente. É claro que se eu tenho um paciente que é de muito baixo risco, peso controlado, não tem colesterol alto, não tem histórico familiar, não tem dislipidemia, ele não é hipertenso, ele faz atividade física regular, tem um sono adequado, se ele contempla tudo isso, é um paciente que é jovem, não tem nada, absolutamente nada, tranquilo. Não existe necessidade. Esse paciente eu não vou ficar reestratificando com tudo que eu estou te falando. Mas a maior dúvida é naquele paciente de risco intermediário, que é uma grande área cinzenta que a gente tem nos pacientes assintomáticos e que você tem necessidade muitas vezes de reestratificá-los. Então você procura de maneira ativa se tem alguma aterosclerose já inicial. Então, por exemplo, dupla de carótidas, também é interessante? É. Sim. Você tem uma plaquinha de carótida, você já está... É um paciente que não tem o mesmo risco se ele não tiver nenhuma placa de aterosclerose. Mesmo que a placa seja mínima? Mesmo que seja mínima. 5, 10%? 5 a 10%. Por quê? Porque esse paciente, na verdade, não é o valor da placa. A gente tem que deixar isso bem claro. É claro que se eu tenho uma placa de 90% de obstrução, eu tenho que me preocupar muito mais. Agora, a intervenção é outra. Se eu tenho uma placa de 5 a 10, não é que eu vou intervir. Eu não vou indicar stent para um paciente desse, eu não vou indicar cateterismo e nem mexer na carótida cirurgicamente por conta disso. Mas é um indício que ele já está me dando. É a informação que ele já está me dando. Porque ele não fez aquilo dia para noite, né? Começou aí. Alguma coisa já está acontecendo na tua artéria. Então, se cuida. Se você não está cuidando, entenda, ele pode ter uma lesão pequena na carótida e ter lesão grave em outros sítios. Sim. Então, a informação que aquilo me dá, ela já é muito relevante. Então, se eu tenho placa, eu preciso ser mais agressivo com minha meta de colesterol. E com a mudança de hábito de vida, com a intervenção medicamentosa, as placas tendem a estabilizar? Tendem a estabilizar e podem, inclusive, diminuir dependendo do tipo de paciente. Chegam até a sumir? Pode acontecer. Não é o que a gente espera de maior, não. Geralmente ela estabiliza e mantém, mas pode acontecer. A calcificação da placa, ela também é linear ao tamanho dela ou uma placa menor pode também ter um grau de calcificação importante? Pode. Ela não é obrigatoriamente linear, não, mas existe uma correlação, sim. Quanto maior a calcificação, maior é o burden que a gente chama. Maior é o dano às artérias de maneira geral. Então, se aquele score de cálcio da coronária for muito evidente, certamente ele tem uma aterosclerose mais importante. E a grande importância da placa instável, que é assim que se chama, não é isso? Sim. É que o sistema de coagulação pode reconhecer com aquilo como uma agressão tecidual e provocar a coagulação.
Isso. Aí a gente tem que separar também. Esse paciente que você está comentando é um paciente mais agudo. Então, se você rompe, por exemplo, uma placa, e aí tem a questão da placa mole, que é muito pior do que a placa calcificada. É um certo paradoxo também nisso, né? Sim. E aí você tem um rompimento da placa e isso aciona a cascata de coagulação e você tem uma pior aguda do quadro e leva ao infarto agudo ou angina instável, esse tipo de coisa. Sim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da questão da estabilização da placa, é até interessante que é um certo paradoxo. O score de cálcio coronariano que eu havia comentado, ele não é hoje em dia, por exemplo, utilizado de maneira sequencial. Eu não vou ficar acompanhando o paciente, eu peço pela primeira vez e não vou ficar pedindo toda hora. Porque o que acontece quando eu tomo estatina também? Se eu tenho placa e eu tenho um score de cálcio que não é tão grande, quando eu começo a tomar estatina, existe inclusive uma tendência de aumentar a calcificação daquela placa. Porque, veja, uma vez que eu já tenho placa, é até melhor que tenha cálcio mesmo, porque o cálcio ele é um estabilizador daquele local ali. Sim. Ele está, entre aspas, para o público leigo entender melhor, é como se estivesse cimentando aquela placa. Mas na hora que eu vou dar o diagnóstico, se eu vejo que tem muito cálcio, opa, tem coisa errada aqui, de fato. Então é um certo paradoxo. Claro que quando eu vou dar o diagnóstico, quanto maior a quantidade de cálcio, pior o prognóstico. De fato, isso eu não tenho dúvida. Mas se eu tenho uma placa que não é calcificada de jeito nenhum, ela tem mais chance de romper do que aquela placa que é calcificada. E a estatina pode, inclusive, aumentar essa calcificação e você não tem como ficar tendo parâmetros de eu vou pedir um score de cálcio para você, deu X, e será que ano que vem vai estar aumentado 30%? Qual é o significado disso? Não existe esse significado. Uhum. A informação é simples, é sim ou não. Tem o cálcio, qual é a quantidade atual? É tanto. Então eu vou reclassificar esse paciente, que era de risco intermediário, ele já vai para alto risco. A meta de colesterol já é outra. Ele vai ter que entender que ele já tem uma doença incipiente ali e precisa se cuidar melhor. Então, esses fatores todos fazem parte da prática do cardiologista e o paciente tem direito a ter acesso. Sim. Verdade. Com o exame armado, fora angiocoronografia, mais alguma coisa tem, por exemplo, ressonância magnética, a cintilografia, que é uma... Sim, a gente tem esses exames mais sofisticados, Paulo, geralmente a gente costuma reservar. Tudo que eu estou falando aqui é dentro de uma maioria, tá? É claro que tem casos muito específicos de situações clínicas que eu vou usar num paciente assintomático também, angiotomografia ou até cintilografia, pode. Mas de maneira geral, essa propedêutica armada, como você está citando, mais avançada, ela tende a ser usada mais em pacientes que estão sintomáticos. Então é um paciente que é crônico, mas que chega no consultório dizendo que está tendo dor no peito quando vai subir uma escada que não tinha antes. Certo. É um paciente que está com uma dispneia que está esquisita, que antes não tinha. Ele antes corria 5 km, agora está correndo só 3, porque não aguenta mais. E não mudou o padrão de atividade física dele. Então, assim, esse tipo de situação no consultório, de dor no peito, quer investigar uma arritmia, quer investigar um desmaio, esse paciente ele já é diferente do assintomático. Então, eventualmente, sim, de acordo com os fatores de risco e com o tipo de dor que ele me fala no consultório, a gente tem uma propedêutica muito interessante hoje em dia para iniciar essa investigação. E o que as diretrizes hoje em dia falam em relação a essa investigação? Se eu tenho um paciente que eu estou querendo investigar uma dor precordial e ele tem, e o risco cardiovascular dele, daquela dor de origem coronariana, ele é de intermediário para baixo, ou seja, é um sujeito um pouco mais jovem, tem menos fator de risco, é só hipertenso, ou só dislipidêmica, etc., mas está com aquela dor, está incomodando. A angiotomografia é espetacular nesse perfil de paciente. Por quê? Porque ela tem um valor preditivo negativo muito alto. O que isso quer dizer? Se tiver tudo zerado, está bem. Está zerado, está tudo bem. Mas se eu tenho um paciente que já é múltiplos fatores de risco, por exemplo, se eu tenho um paciente que é diabético, hipertenso, dislipidêmico, ele não controla nada disso, renal crônico, fuma, quer dizer, esse paciente, quando ele chega no consultório mais idoso e ele queixa de uma dor no peito, dependendo do tipo de dor no peito, quer dizer, a probabilidade dele ser coronariopata é muito grande. Sim. E não é o fato dele ter entupimento nas artérias, em variados graus, que obrigatoriamente faz com que esse paciente tenha uma dor por conta daquilo. Então, aí entra talvez os métodos funcionais que a gente chama, dentre os quais cintilografia, ressonância, enfim, tem vários métodos que a gente usa hoje em dia para poder saber se existe isquemia naquele paciente ou não, justificando aquela dor, dando nome aos bois. Será que é a dor daquele paciente com muito fator de risco, ou que já é vascularizado? Imagina a situação hipotética, sim, de um cara que já fez revascularização miocárdica, sim, vários stents, e de repente volta no consultório falando que está com uma dor no peito meio esquisita. Às vezes é difícil de você mensurar aquilo ali.
Então, às vezes acontece de ser um exame funcional para você fazer. O próprio stent pode voltar a obstruir. Pode, exatamente. Mas assim, a angiotomografia ela tem crescido cada vez mais. Assim, a gente tem cada vez mais cenários. A facilidade do exame. É um exame que se tem uma acessibilidade. Existe uma coisa muito importante e é bom a gente frisar porque é meio na moda, né? Usar testosterona com fins estéticos. Sim. Tá? Existe alguma dosagem segura de testosterona que seja implicado para essa questão, para a questão estética, que não aumente o risco cardiovascular? Infelizmente não. Assim, o que a gente tem de evidência em relação à testosterona? A evidência principal que as pessoas têm que entender é não há segurança na dose que a gente vai usar para fins estéticos. Tem situações muito pontuais que o pessoal da endocrinologia, inclusive, sabe muito mais do que a gente, que você, sim, tem indicação de reposição. Agora, claro, tem indicações clássicas, hipogonadismo, tem indicações clássicas, ok. Mas fora disso daí, para fins estéticos, não há níveis seguros de uso de testosterona. Seja dose baixa, dose alta, a gente não tem nível seguro. Como a gente não tem nível seguro, assim, e a gente não tem também regulamentação desse tipo de reposição, outro alerta que a gente faz as pessoas que fazem uso disso, elas não sabem a origem, a procedência disso, de maneira geral. Então, aquilo que ela está comprando e usando, será que de fato é o que está prometendo, é o que tem descrito? Então, isso é uma outra preocupação. É igual ao vape. Você pode falar melhor ainda sobre isso. Quer dizer, se não está regulamentado, se no país não é legalizado, entre aspas, o que você recebe... Nem sabe o que está consumindo. Nem sabe o que você está consumindo. É a mesma coisa. Mas assim, em relação à testosterona exógena, você não tem nível de segurança. Esse é o problema maior. E o que a gente tem visto em estudos especialmente observacionais, né? A gente não tem grandes trials ainda, grandes ensaios clínicos sobre isso. Mas a gente vê sim uma relação muito grande, um aumento grande de muito desfecho ruim. Então a gente tem visto aumento de infarto, aumento de AVC, aumento de embolia pulmonar. Miocardite também, né? Miocardite, insuficiência cardíaca. Então é um sem número de complicações que tem a associação maior. Então assim, e você vê na prática, isso é um negócio que também chama a atenção. Quem trabalha, por exemplo, em unidade coronariana, em UTI, tem visto muito paciente jovem que não tem outra explicação a não ser o consumo desse tipo de substância. Outro dia mesmo, eu estava em dessas unidades e tinha uma paciente de 35 anos de idade que não tinha nada de fator de risco, absolutamente nada, e fazia uso mais ou menos 2-3 anos desse tipo de substância. E ela tinha uma carótida de 90%. Ou seja, o que explica? Pode até ser outra coisa? Até pode ser. Mas assim, uma paciente jovem que não tem nada para ter aquilo ali. Então a gente tem visto realmente na prática isso daí. E existem estudos que mostram mesmo uma maior associação, né, de problemas graves. Arritmias também. Quem lauda Holter fica assustado com a quantidade de arritmia que a gente está vendo em paciente jovem, inclusive, e que não deveria ter aquilo lá. Então, não tem segurança, a gente não sabe ainda lidar direito com essa epidemia, que realmente é uma epidemia. E, na medida do possível, o recado que fica evitem, não façam uso. A gente não tem segurança ainda de uso desse tipo de medicação, de substância. Tranquilo. Bem, você falou em arritmia e esse é um outro tópico realmente muito importante, porque o exercício é uma coisa bastante recomendada como uma coisa que faz bem à saúde, não é? E aí, muita gente exagera, os riscos cardiovasculares do exercício. A gente tem visto muita gente ter arritmia durante o exercício. Sim. E muita gente tem arritmia e não sabe que tem. Aí está um risco. E eu até digo ao paciente, olha, quem libera para atividade física é o cardiologista. Né? Porque o pulmão vai lhe limitar, mas o coração pode lhe matar. Tem sido frequente vocês verem arritmia com exercício? Eu não diria frequente no sentido de arritmias graves e malignas e que levam a óbito. Frequente é muito forte, eu acho o termo. Mas claro que com redes sociais, com televisão, 24 horas, quer dizer, a gente tem visto casos que são bem, digamos assim, a gente tem diagnosticado mais, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, como é que se diagnostica a arritmia? Não é se você vê o paciente cair e dizer, ele é arritmia. Não sei. Então tem que fazer o eletrocardiograma. Hoje em dia com o DEA, que é aquele aparelho que você... Toda maratona, tem que ter esse aparelho, tem que ter um ponto. Então,
tem se diagnosticado com mais frequência, mas porque o arsenal de diagnóstico é maior também. Mas o que a gente precisa entender é assim, a atividade física é segura e deve ser recomendada. No geral, para a população geral, deve ser recomendada. O que precisa ser feito é práticas de atividade física que você precise, de exercício que você precise realmente começar a aumentar a carga, por exemplo. Então, você começa a querer levar mais a sério a prática esportiva, precisa sim ter uma avaliação cardiovascular inicial para poder ver como é que estão as coisas, né? Então tem exames simples, desde eletrocardiograma até o ecocardiograma, por exemplo, para poder avaliar a função cardíaca, para avaliar esse tipo de coisa. Sim. Eu não vou aqui entrar no detalhe de quais tipos de pacientes precisam isso, mas é só para entender que existe uma avaliação que é possível de ser feita. Existem, digamos assim, doenças genéticas que podem induzir arritmia também, isso é muito importante. Sim. Então, esse tipo de triagem, ele deve ser feito pelo médico do esporte, pelo cardiologista, de maneira a evitar que a gente tenha tragédias como a gente tem visto eventualmente nessas práticas esportivas. A gente tem, por exemplo, pacientes que estão saindo de uma gripe, por exemplo. Quantos casos de miocardite você vê? Leve mesmo, que nem daria nada, mas a pessoa quer forçar, quer fazer uma atividade física e predispõe, por exemplo, a uma arritmia mais grave. Então, tem que tomar cuidado realmente, passar por uma avaliação mínima que seja, assim, né, com o médico e tendo vários questionários que a gente pode fazer em relação a isso, exames que podem ser feitos variando de cada caso. Tem que ver a história familiar também, então imagina você que tem paciente que tem história de morte súbita na família, o tio já morreu de morte súbita, o pai já morreu de morte súbita. Opa, peraí, vamos ver com calma. O eletrocardiograma tem alguns intervalos que você pode avaliar, tem síndromes congênitas de QT curto, QT longo, que você pode eventualmente avaliar. Tem vias acessórias, então tem uma gama muito grande de arritmias. Então, até para o leigo também é importante. Quando ele fala de arritmia, arritmia é um compêndio, tá? Então, tem vários tipos de arritmia. Só o seu médico que vai poder dizer qual é o tipo de arritmia que você tem ou que você eventualmente está apresentando. Não é a mesma coisa que palpitação. Palpitação é sintoma, não é diagnóstico de arritmia. A arritmia tem que ser um diagnóstico eletrocardiográfico. Então, é muito difícil de você fazer uma recomendação geral. O que a gente tem que entender tem vários tipos de arritmias e a prática de atividade física ela deve ser sim recomendada e largamente utilizada para a população geral. O fato de ter um paciente, um atleta que eventualmente tem uma má sorte numa atividade física, isso não invalida o fato de que ela traz muito benefício cardiovascular a longo prazo para a população geral. Então você, com atividade física, de maneira geral, consegue regular melhor seu peso, melhora a questão do seu sono também, que é muito importante para a sua saúde. O humor melhora, você melhora inclusive os vícios, por exemplo. O paciente que está querendo largar o cigarro, você tem menos fissura quando você faz atividade física. Né? Verdade, você tem menos ansiedade, sistema imunológico, então, tudo melhora. Não dá para você querer polemizar nessa parte, porque de fato a recomendação faça atividade física. Agora, se você quer fazer um esporte, praticar um esporte mais competitivo, se você tem uma história familiar mais complicada, se você tem doença cardiovascular na família, se você próprio é doente cardiovascular, aí tem que ter uma segurança para poder fazer. Segurança. Antes de você ter o benefício, você tem que ter segurança. Verdade. Lucas, existe uma doença silenciosa de altíssima prevalência que preocupa muito, até porque esse silêncio pode demorar o diagnóstico, que é a hipertensão arterial sistêmica, né? E me parece que o ano passado houve uma mudança, né, no 12/8. Como é que está isso? Isso, na verdade... Qual é a pressão ideal? O que é que a gente tem que manter? Primeira coisa o que é pressão ideal? Pressão ideal é abaixo de 12/8. Abaixo de 12/8 é o ideal. Ok. Não estou falando que só isso é bom, não, mas é o ideal. Sim. O que teve de alvoroço, na verdade, é porque realmente a diretriz europeia veio mudando isso e enfim, a nossa diretriz também veio corroborando, é que o que os especialistas quiseram fazer, assim, não é que 12/8 é ruim, não é que 12/8 está errado, não é que 12/8 eu vou ter que dar remédio para hipertensão, isso não mudou. Okay. A gente continua tratando níveis mais altos de pressão e está tudo certo. O grande recado, na verdade, é o seguinte, olha, a partir de 12/8, começa a levantar um alerta para esse paciente. Não é que ele precise tomar remédio. Acendeu o sinal amarelo. Mas acendeu o sinal amarelo. Por quê? Porque a gente sabe que o brasileiro, por exemplo, consome uma quantidade de sódio, de sal, muito maior do que a recomendada. Certo. Então, se eu sou um paciente que minha pressão já não está essa maravilha toda, ela já não está 11/7, ela já não está 10/6. É uma pressão que está ali 12,5 por 8,5, 12 por 8,2, 8,3.
essa pressão ela já está começando a me dar mostra de que se eu não cuidar, eu posso eventualmente evoluir com hipertensão no futuro. Sim. E quanto maior a pressão, pior é a chance de desfecho no futuro também. Quando eu trato pressão cronicamente, eu não estou preocupado com o dia de amanhã. Não é da semana para outra que vai mudar. Eu estou preocupado com risco a longo prazo. No Brasil, até um tempo desse, a pressão alta não controlada era a maior causa de diálise, de hemodiálise. Sim. Que é uma coisa absolutamente absurda. É uma grande causa de insuficiência renal. Então, né? assim, Crônica. insuficiência renal, insuficiência vascular periférica, impotência sexual, Insuficiência cardíaca, né? insuficiência cardíaca, infarto, AVC. Então, assim, com uma coisa que é simples de tratar, né? Com hábitos saudáveis e com remédio que você toma uma vez por dia, muitas vezes. Sim. Então, esse cuidado é que tem que ser feito. Agora, não mudou em relação à terapêutica medicamentosa. A gente não trata quem tem 12/8 de pressão com remédio. Isso Certo. não, tranquilo. Mas, de fato, é um alerta maior que as diretrizes estão trazendo para poder o paciente, digamos assim, ele ter uma consciência um pouco maior e aqueles que não fazem por onde, começar a fazer. Então, o sujeito que não faz atividade física e que, de repente, tinha pressão tranquilinha, 11/7, agora está com 12,5/8,5, eu digo, opa, alguma coisa está errada, eu vou ter que controlar melhor meu peso, fazer atividade física. Então, é nesse sentido, controlar melhor o sal. Então, é nesse sentido que as diretrizes estão atualizando os valores. Mas não é que não existe um desespero com 12/8 especificamente. Você pode lidar com isso de maneira não medicamentosa no início. E aí, só se por acaso a coisa realmente avançar é que você faz uso de remédio. Outra coisa que a diretriz também mudou, e isso na prática do consultório a gente até já talvez fizesse, mas que agora está em diretriz, é que de fato a gente não fica muito tempo mais brincando. Antigamente, as diretrizes antigas diziam assim, não, se o sujeito está com pressão tal, veja bem, eu vou esperar 2, 3 meses, depois eu vou... Não, se a pressão dele está alta, hoje em dia a gente já sabe que tem que começar a tratar. Mesmo que depois você reavalie isso no consultório. Agora, é sempre muito bom colocar que o diagnóstico final de hipertensão é o mapa quem afere, correto? Não tenha dúvida. Essa aferição de consultório, ela vai se ver apenas como sinal amarelo. Isso. Isoladamente, a gente não costuma também dar diagnóstico de hipertensão só por isso. É claro que se você tem extremos, Claro, o sujeito chega no consultório com pressão de 20, 200 de sistólico. A chance de você ter é muito grande. É muito grande. Mas assim, de maneira geral, se o paciente está hipertenso no consultório, existe também a famosa hipertensão do jaleco branco. Isso é real, Sim, isso existe. Claro. E quem tem por que é hipertensão do jaleco branco? Só para quem não está habituado com o termo. É o paciente que em casa está com pressão normal, mas entrou no consultório, a pressão sobe. A pressão sobe por ansiedade, Claro. Mas se você acompanhar a longo prazo esse paciente que tem hipertensão do jaleco branco, que só no consultório está alta, a chance desse paciente virar hipertenso é muito maior do que aquele que não tem hipertensão do jaleco branco. Então também é um paciente que você tem que ficar de olho. Sim. E o mapa é fundamental também para poder avaliar a média de a pressão. subida da pressão exagerada durante a esteira também pode significar que ele pode ser um futuro hipertenso? Sem dúvida, é um comportamento que a gente chama de hiperreativo, né, ao exercício físico. Se o paciente costuma subir muito a pressão durante a atividade física, também é alguma coisa que tem que chamar atenção. Tem que comentar. E qual é a recomendação que vocês têm hoje para se solicitar polissonografia, já que o sono, a apneia do sono é um fator importante aí no paralelo da hipertensão, inclusive como causador de hipertensão. Quando vocês pedem, qualquer suspeita clínica, ou, por exemplo, um hipertenso que usa 2, 3 drogas necessariamente tem que fazer. Quais são as recomendações nesse sentido? Paulo, você tocou num assunto de extrema importância. A American Heart, inclusive, lançou a preocupação com a qualidade do sono como um dos 8 fatores fundamentais para a prevenção de doenças, né, cardiovasculares. Então, a gente hoje olha muito para a apneia do sono como um fator agravante de arritmias, né? Você sabe que Sim. é muito maior a incidência de fibrilação atrial, por exemplo, em quem tem apneia do sono. Você tem uma carga hipoxêmica durante o sono muito grande, né? Exatamente. Imagina que você está, por exemplo, num avião que de repente despressuriza. Você precisa usar oxigênio. Sim. O que muita gente está acontecendo hoje em dia é que está acontecendo isso no sono das pessoas e eles não estão dando a devida atenção. Sim. Então, isso faz parte também. A obesidade também piora a questão da apneia. Então, tudo isso são fatores que a gente leva em consideração. A apneia por si só é um agravante, sim, de fator de risco cardiovascular. Então, a gente tem a hipertensão, como você bem citou, não é que você só tratando a apneia vai zerar assim, a hipertensão, não é isso. Mas você consegue ajudar muito no controle. Às vezes o sujeito que está tendo que tomar 3, 4 classes de medicações, ele passa para 2, passa para 1, tratando a apneia de maneira adequada. Então, de maneira geral, a triagem inicial é perguntar para o paciente sobre sintomas, como é que está o dia a dia dele.
se ele tem tido cansaço, sonolência diurna, se o sono é reconfortante. Sim. E aí você pergunta não para o paciente, mas para o acompanhante, para o marido, para a esposa, se o paciente ronca muito, se ele acorda sufocado. Muitas vezes o paciente nem está se tocando disso. Sim. Então, qualquer triagem dessa é positiva, vai atrás. Então, faz polissonografia, avalia, procura corrigir. Exatamente. E aí avalia. Hoje em dia a gente não tem só o CPAP, por exemplo. O pessoal tem muito preconceito, inclusive, com o CPAP. E aí tem duas informações. Uma delas é, primeiro, quem se adapta bem ao CPAP, é Deus no céu e o CPAP na terra, porque ele vê que ele não tinha fundo do sono, ele acorda outro, né? É uma mágica. É uma mágica. Então, assim, quem se adapta? Claro que tem gente que não se adapta, eu concordo que tem. Mas é uma questão de adaptação ali com o seu médico e tudo mais, de titulação de dose, inclusive, né? De pressão e tudo mais. Tem vários tipos de CPAP hoje em dia, tem o nasal, tem o, né, que é mais tranquilo de usar, enfim. Mas tem também a apneia leve, que não chega a ter tanto problema, mas que já dá um certo sintoma. O paciente pode ter sintoma também. E que hoje em dia tem inclusive aparelhos orais que você pode usar. Intraoral pode resolver uma apneia que seja mais leve. Então, a apneia não tenha dúvida que ela está entrando... E às vezes o próprio conjunto da obra, né? A perda de peso vai influenciar e ele vai sair de uma apneia grave para uma apneia leve. Não tem dúvida. A gente vê muito isso em pacientes bariátricos, né? Ele fez cirurgia bariátrica e o padrão de sono dele melhorou de forma fundamental. O sono realmente é uma coisa extremamente importante. Cardiologia, pneu, uma série de... Né? Você ter sonolência diurna, você diminuir sua capacidade cognitiva durante o dia. Produtividade, cognição, sem força, perfeito, sem força para fazer atividade física, para reagir, né? Ficar amigo demais da cama, são coisas que a gente complica. Bom demais, olha, esse nosso bate-papo foi excelente. Né? Agora, a gente tem notado que eu não sei se houve uma mudança de percurso ou abriu-se um pouco a abrangência. Não é? Se tinha um foco muito grande na questão coronariana e me parece que a síndrome metabólica ficava muito ligado à endocrinologia e tal, e eu senti que nos últimos anos a cardiologia chamou como um fator de risco essencial, né, para a doença coronariana, a síndrome metabólica. Isso parece ser uma verdade, correto? Sem dúvida, sem dúvida. Síndrome metabólica, você está falando de inflamação sistêmica, crônica. Sim. Você está falando de aterogênese, de aterosclerose crônica também, né, e prolongada. Carga de aterosclerose, quer dizer, você tem na síndrome metabólica, tudo quanto é fator está piorado, então você tende a ter um paciente que tem colesterol ruim, que tem peso ruim, que tem hipertensão, então é uma somatória de fatores, mas por si só a síndrome metabólica ela já é realmente aterogênica, a gente não tem muita dúvida disso. Então é um paciente que a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado. Então tratar a síndrome metabólica faz parte do tratamento geral. Sem dúvida. Talvez seja ter que parar de fumar para não se ter DPOC, ou tendo DPOC precisa parar de fumar. Com certeza. Né? Muito, muito importante isso fica como um alerta. Né? O diagnóstico de síndrome metabólica não é um diagnóstico difícil de ser feito, né? Mas tem uma influência aí imensa no seu organismo como um todo e é um fator realmente importante que deve se ter preocupação e se oferecer tratamento. Lucas, a gente fica extremamente agradecido com esse papo, foi excelente, eu acho que a gente está levando uma quantidade de informação significativa, estou muito feliz, não é, com esse nosso papo e eu gostaria das suas considerações finais, principalmente para a população leiga, né? O que é que a gente tem a dizer a esse pessoal? Perfeito, eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, acho que é uma oportunidade que a gente sempre tem de bater um papo sobre saúde cardiovascular, é muito importante. E como mensagem final para a população, a nossa ideia é cuidem-se. Existem muitos fatores que são modificáveis e que você pode evitar ou reduzir muito a chance de ter um AVC, de ter um infarto. Então, cuide da sua pressão, cuide do seu colesterol, cuide do nível de açúcar no sangue, cuide do seu peso, do seu sono. Então, é muita coisa que você tem para fazer e os profissionais de saúde de maneira geral, não só os cardiologistas, como os médicos de maneira geral, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, todo mundo está, digamos assim, engajado, os bons profissionais, e tem muitos por aí, eles estão sempre engajados em melhorar a saúde da população e contem com esses profissionais para poder seguir no caminho correto. Era isso que eu tinha para falar. Muito bom, a gente fica por aqui e esse foi um podcast maravilhoso. Muito obrigado, Lucas. Obrigado.